Meu irmão expressou o desejo de me designar como responsável por seu filho, mas eu insisti que ele fizesse um teste de DNA. Agora, o casamento deles está se desfazendo. Com 28 anos, sou a irmã mais nova de um irmão de 30 anos. Cerca de 2 semanas atrás, ele me solicitou que fosse a guardiã legal de seu filho, que tem apenas 6 meses. Durante a visita do meu irmão, ele explicou que tanto ele quanto sua esposa desejavam que eu assumisse a responsabilidade legal, devido às circunstâncias desafiadoras em que se encontram. Meu irmão está considerando mudar para outra cidade devido a oportunidades de emprego, e sua esposa, de 29 anos, passa a maior parte do tempo no hospital recebendo tratamentos de quimioterapia. Ele não pode recusar essa oferta, pois o pagamento é mais substancial do que o seu emprego atual, e ele precisa desesperadamente de recursos para custear os tratamentos médicos de sua esposa. Ela foi diagnosticada com câncer de fígado em estágio 2 no mês passado. Para facilitar a situação, meu irmão fez um acordo com os sogros para cuidarem de sua esposa enquanto ele trabalha fora do estado durante a semana, retornando nos fins de semana. No entanto, devido à idade avançada dos sogros, eles não conseguem lidar com os cuidados tanto da esposa quanto do filho. Assim, meu irmão buscou em mim a única pessoa disponível, já que não temos mais parentes vivos desde que nossos pais faleceram quando tínhamos cerca de 20 anos. Embora tenha sido difícil para mim recusar, considerando a falta de outras opções familiares, sou professora de ensino médio e meu irmão trabalha em marketing, o que significa que não somos financeiramente prósperos. Além disso, estou ocupada e cansada demais para assumir responsabilidades adicionais, como cuidar do meu sobrinho. A relutância também foi alimentada por rumores e fofocas que ouvi sobre minha cunhada, tornando a decisão ainda mais difícil, dado o laço estreito que compartilhamos como irmãos. Residimos em uma cidade relativamente pequena e, há alguns anos, surgiu uma notícia que se espalhou rapidamente. Antes mesmo de meu irmão se casar, ouvi de um colega de trabalho sobre os problemas legais de uma prima de sua esposa relacionados a uma fraude em um teste de DNA que envolvia traição. Ela estava sendo processada pelo marido, que ela havia enganado. Embora as pessoas não tivessem certeza, um nome continuava a surgir sempre que o assunto era discutido, o da minha atual cunhada. Não sabia os detalhes exatos de sua participação, mas tinha conhecimento de que estava de alguma forma envolvida e havia contribuído para encobrir a situação por alguns anos. Após o nascimento do filho deles, que estava prestes a completar 2 anos, a esposa da prima dessa cunhada insistiu que eles se casassem. Isso levantou suspeitas devido à pressão e, finalmente, resultou na realização do teste de DNA. Revelou-se que minha cunhada desempenhou um papel significativo nessa fraude, conectando a prima ao seu conhecido que trabalhava no hospital. Ela periodicamente recebia dinheiro para manter tudo em segredo. Em essência, minha cunhada e sua prima estavam enganando o homem por motivos financeiros. Enquanto a prima enfrentava problemas legais, minha cunhada saiu impune. Isso ocorreu há quase 2 anos. Meu irmão me contou que conheceu essa mulher e ela era a mesma sobre quem ele ouviu falar nos boatos sobre a fraude de paternidade. Eu o alertei na época, mas ele estava convencido de que ela não tinha nada a ver com isso, optando por confiar nela, ignorando os rumores e fofocas que havia reunido. Dentro de 1 ano, eles se casaram e tiveram um filho. No mês passado, ela foi diagnosticada com câncer de fígado em estágio 2, o que a manteve hospitalizada. Eu não mencionei o que ouvi naquela época, mas quando meu irmão expressou o desejo de que eu fosse a guardiã legal de seu filho, decidi não me envolver, dizendo a ele que concordaria apenas se ele fizesse o teste de DNA primeiro. Ele não gostou das implicações, alegando que eu estava duvidando desnecessariamente de sua esposa, apesar de tantos anos juntos. No entanto, mantive minha posição, explicando que só aceitaria a responsabilidade legal se houvesse a certeza de não haver segredos ocultos. Após extensas conversas, ele finalmente concordou em realizar o teste. No entanto, pediu que não falasse sobre o assunto por 2 semanas. Respeitei o pedido, mas, inesperadamente, há 3 dias, ele ligou para informar que não precisava mais persistir e que ficaria onde estava. Essa súbita mudança me deixou perplexo, pois meu irmão é geralmente uma pessoa agradável e educada. Ele simplesmente cancelou a mudança sem dar muitas explicações, sugerindo que eu cuidasse da minha vida e desligou. Essa atitude intrigante me motivou a buscar respostas, já que não conseguia entender o que havia acontecido nos últimos dias. Não pude questionar mais ninguém, pois a única pessoa que provavelmente saberia o motivo da celebração súbita era a esposa dele, e eu hesitava em entrar em contato com ela.
Após esperar um dia, na esperança de que meu irmão mudasse de ideia e compartilhasse o motivo da mudança, decidi contatar minha cunhada em busca de esclarecimentos. Assim que a liguei, ela atendeu imediatamente, mas em vez de fornecer explicações, começou a gritar e me acusar de arruinar o casamento. Fiquei confuso diante de suas acusações infundadas, sem entender por que ela reagiu daquela maneira. No entanto, algo terrível parecia ter ocorrido, e temia que estivesse relacionado ao teste de DNA. Minha insistência no teste visava ganhar tempo para decidir sobre a guarda legal e evitar problemas no caso de meu irmão não ser o pai biológico. Agora, suspeito que minha insistência tenha revelado algo que a esposa dele estava escondendo, desencadeando uma reação repentina dele. Sinto-me terrível por, talvez por egoísmo, ter contribuído para a possível ruína do casamento do meu irmão, especialmente considerando o sofrimento adicional que ela enfrenta devido ao câncer. Sinto-me culpado por pressionar meu irmão a fazer o teste de DNA antes de concordar em ser a guardiã legal do bebê. Atualização: agradeço a todas as mensagens gentis. Fiquei aliviado ao perceber que nem todos estão me julgando por priorizar minhas preocupações. Conversei com meu irmão hoje, e ele compartilhou tudo o que aconteceu nas últimas 2 semanas desde que solicitei que fizesse o teste de DNA. Ele relatou que, após nosso encontro, foi direto para casa e compartilhou com a esposa o que eu havia solicitado. Antecipou que seria uma conversa breve e direta, presumindo que ela concordaria, mas ela estava completamente contra. Isso não fazia sentido para ele. Ela considerou um insulto o fato de eu pedir que ele fizesse um teste de paternidade, alegando que isso implicava que eu ainda acreditava que ela era uma fraudadora. Pior ainda, ela sentiu que eu estava insinuando que ela enganava o próprio marido. Assim, ela se opunha integralmente à ideia do teste de DNA e instou-o a procurar alternativas. No entanto, a reação dela à sugestão do teste de DNA foi tão emocionalmente intensa que até mesmo ele começou a suspeitar que algo não estava certo sobre o comportamento dela. Após alguns dias de reflexão sobre o que fazer, ele finalmente cedeu e decidiu fazer o teste de DNA sem informar a esposa. Ele não sabia ao certo o que esperar, mas secretamente torcia para não descobrir algo indesejado. Infelizmente, todos agora parecem estar cientes do que ele descobriu. Seu filho e ele não eram compatíveis. Os resultados do teste o chocaram tanto na primeira vez que ele decidiu repeti-lo para garantir que não houvesse erros. Contudo, os resultados permaneceram os mesmos na segunda vez. Ele ficou atordoado com a revelação, pois desejava que seu casamento fosse verdadeiro. Ele nunca deu crédito aos rumores sobre ela, mesmo quando eu o alertei. No entanto, agora é evidente que todos os outros estavam certos, e ele foi o único que estava completamente equivocado sobre a esposa. Poucos dias após os resultados, ele finalmente decidiu confrontar a esposa. Inicialmente, ela tentou negar, mas não havia mais como escapar da verdade quando ele estava certo de que não era o pai do filho que havia criado por tanto tempo. Após algum tempo, ela confessou que, logo após o casamento, teve um caso com um de seus amigos quando ele estava fora da cidade. Foi assim que engravidou. Ela nunca revelou isso antes, pois acreditava que prejudicaria o casamento deles. Quando engravidou, decidiu que não queria ficar com mais ninguém além do meu irmão. Ela também admitiu a falsificação do primeiro teste de paternidade, revelando que foi ela quem colocou sua prima em contato com seu conhecido no hospital, ocasionando a fraude. Seu marido nunca teria descoberto se não tivesse feito outro teste de DNA em um hospital. Assim, tudo o que as pessoas diziam sobre ela era verdade. Não consigo acreditar que, apesar de conhecer as consequências de trair e mentir, ela prosseguiu e fez o mesmo com meu irmão. É inacreditável e repugnante, para dizer o mínimo. Agora, estou realmente aliviada por ter insistido para que meu irmão fizesse o teste de DNA, caso contrário, ele talvez não tivesse descoberto nada disso. Ela não tinha emprego quando se casou com meu irmão. Após o casamento, decidiu ser uma mãe que fica em casa, enquanto meu irmão sustentava a família. Portanto, não foi o fato de ela finalmente ter certeza dele que a fez ficar e escolher o casamento em vez de casos. A verdadeira razão, na opinião do meu irmão, é que ela não tinha mais ninguém para recorrer depois de engravidar dele. Ele acredita que essa é a verdadeira motivação por trás da decisão dela de permanecer casada. Eu concordo com ele. Se ela fosse capaz de traí-lo apenas 1 ano após o casamento, então ela realmente não o amava. A única coisa que a manteve com meu irmão foi o fato de ele estar disposto a ignorar seu passado, confiar nela implicitamente e sustentá-la sem questioná-la. Ela só se importava consigo mesma. Enquanto meu irmão está lutando para lidar com isso, eu não estou. Sempre soube que minha cunhada não era a pessoa mais confiável,
mas mantive isso para mim mesma para não causar problemas na vida do meu irmão. Eu fiquei em silêncio, pois não queria arruinar o casamento deles, especialmente porque meu irmão parecia realmente apaixonado por ela. Além disso, o fato de ela ter engravidado dentro de um ano de casados me fez hesitar em dizer algo que pudesse prejudicar o relacionamento deles. Agora, com a verdade revelada, lamento não ter sido eu a impedir que isso acontecesse. Meu irmão entrou com o pedido de divórcio e pela guarda total do filho deles. Sua esposa está arrasada e insiste que o ama de verdade agora, mas não há como voltar atrás no que fez. Ao menos estou feliz por ele ter tomado a decisão de seguir em frente, mesmo que tenha sido depois de tantos anos. A única coisa que me deixa um pouco desconfortável é que ela é uma paciente de câncer, e isso está acontecendo em um momento realmente difícil para ela. No entanto, meu irmão merece algo melhor, e vou apoiá-lo nisso. Atualização: apenas descobri com meu irmão que o amigo com quem ela o traiu é o verdadeiro pai do filho deles e ainda estava ativo e envolvido na vida de sua esposa até pouco tempo. Ele veio em casa para tomar algumas bebidas à noite e desabafou comigo ao compartilhar essa informação. Esse homem era um antigo amigo da esposa dele, e ele tinha sentimentos por ela desde sempre. No entanto, minha cunhada escolheu se casar com meu irmão porque sentiu que esse amigo não era financeiramente estável. Ela já havia mencionado esse amigo dela há muito tempo. Quando estavam namorando, meu irmão nunca suspeitou, pois depositava grande confiança nela. Quando finalmente revelou a verdade, ela alegou que ficaram juntos apenas uma vez após o casamento, quando estavam bêbados e emocionais. No entanto, meu irmão duvidava da veracidade de tudo o que ela dizia. Ele admitiu ter sido tolo por confiar nela desde o início, lamentando ter dedicado tantos anos de sua vida defendendo-a contra qualquer crítica, pois no final, tudo se revelou uma mentira. Ela não passava de alguém interessado no pouco dinheiro que ele possuía, e ele foi o único tolo o suficiente para confiar nela. Apesar da confirmação, me senti terrível depois que ele partiu, pensando que se eu o tivesse pressionado um pouco mais e o tivesse aconselhado a não se casar com essa mulher, talvez ele não estivesse nesta terrível situação. No entanto, aqui estamos, chocados ao saber que ela ainda mantinha contato com o homem com quem o traiu. Ouvir meu irmão falar sobre como ela frequentemente convidava esse homem para jantar, sentando-se e conversando como velhos amigos, enquanto ele criava o filho desse outro homem, foi repugnante. Eu só pude ouvir, incapaz de imaginar o que meu irmão está passando agora. Fico pensando em como as coisas seriam diferentes se eu tivesse tentado forçá-lo a enxergar a verdade sobre ela antes de se casar. É terrível que ele esteja enfrentando tudo isso apenas porque escolheu amar alguém que não merecia. Não sei nem o que será da relação dele com o filho agora, pois certamente isso terá um impacto. Embora ele tenha se mudado para a casa dos pais, continua visitando todos os dias para pedir e tentar convencê-lo a não deixá-la. Deve ser difícil para ele dizer não a uma paciente com câncer depois de tantos anos de convivência. Eu sei que ele ainda a ama, apesar do que ela fez e das mentiras ao longo do casamento e da gravidez. Pude perceber isso na forma como ele recordava hoje os bons momentos que teve com a esposa. Gostaria muito de poder fazer algo para ajudar meu irmão, mas infelizmente, não posso. Encontro-me numa situação complicada, onde o máximo que posso fazer por meu irmão é oferecer-me para cuidar do meu sobrinho. Ele está assumindo mais trabalho e responsabilidades no emprego para aumentar sua renda e proporcionar uma vida melhor para o filho. Tenho dúvidas quanto à possibilidade de ele obter a guarda total da criança dadas as circunstâncias. Acredito que o tribunal tenderá a permitir que as crianças passem o máximo de tempo possível com a mãe, caso algo infeliz aconteça com ela. Descobri que ela tem lutado contra o câncer por um período considerável, e, pelo que sei, sua condição tem piorado nos últimos meses. Honestamente, neste ponto, não sei mais como sentir em relação a qualquer pessoa envolvida nessa situação, incluindo a mim mesma. Eu fiz o meu melhor para alertar meu irmão enquanto ele namorava minha cunhada, mas ele não deu ouvidos. Assim, não posso dizer que estou errada, no entanto, também não consigo me livrar da culpa. Tudo o que posso afirmar com certeza é que todos os adultos envolvidos falharam com meu sobrinho, criando uma situação caótica, incluindo eu. Só espero que possamos, de alguma forma, sair disso como pessoas melhores. Atualização: já se passou 1,5 semanas desde a última visita do meu irmão. Ele está realmente ocupado com o trabalho e, hoje, pediu-me para cuidar do meu sobrinho por algumas horas, pois precisava visitar seu advogado com urgência. Concordo, pois é o mínimo que posso fazer dada a situação em que ele se encontra. Quando ele retornou, contou-me que sua esposa havia revelado ao amigo dela quem era o pai do filho deles e que ele está disposto a lutar pela custódia também, caso meu irmão não aceite os termos dela.
Meu irmão me disse que ela ainda está disposta a resolver as coisas com ele, inclusive tentou usar o argumento do câncer, afirmando que provavelmente não estará por perto por muito mais tempo. Ela sugere que ele deveria deixá-la passar os últimos meses de sua vida em paz, em vez de ser tão egoísta e complicar tudo com questões legais. No entanto, ela não parece compreender que a batalha pela custódia não é uma vingança, mas sim uma maneira de garantir que, mesmo que ela venha a falecer, o tal amigo não possa simplesmente chegar e tirar a criança dele só porque é o pai biológico. A única coisa que meu irmão está fazendo para se proteger, como ela diz, é tomar medidas legais, pois ele se respeita demais para passar mais tempo com alguém que só o usou nos últimos anos. Eles tiveram uma discussão intensa sobre isso. Há alguns dias, quando ela apareceu para visitar o filho e tentar persuadi-lo a interromper o processo legal, as coisas pioraram. Quando ele rejeitou a ideia, ela ficou irritada e proferiu comentários desagradáveis. Acredita-se que ela envolva o amigo como uma forma de retaliação, e concordo com essa avaliação. Não sei como a esposa desse amigo vai reagir a tudo isso. Segundo meu irmão, eles estão casados há apenas 4 meses, o que é uma situação muito complicada. Sou grato porque meu sobrinho, mesmo inconsciente desses problemas, parecia feliz hoje. Espero que ele permaneça assim, pois o pobre menino não merece lidar com tantos problemas desde tão jovem. Atualização 4. Olá a todos, minha cunhada me visitou hoje para ver meu irmão. Ela esteve aqui para deixar o bebê por um tempo e estava evitando alguns dias. Ela apareceu em minha casa porque sabia que ele provavelmente viria aqui. Tentei dizer a ela para ir embora, mas ela parecia tão doente e angustiada que tive muita dificuldade em recusar alguém nessas condições. Meu irmão substituiu a situação por mim, em vez de dispensá-la, chamou-a para entrar em casa e disse para ser rápida, pois também teria que sair para o trabalho em breve. Eu estava no mesmo ambiente, e toda a conversa aconteceu bem na minha frente, o que me fez sentir que estava invadindo algo muito pessoal. Minha cunhada suplicava para meu irmão permitir a custódia compartilhada. Ela de alguma forma conseguiu se libertar do amigo, pois nem queria envolvê-lo desde o início. No entanto, suas emoções a dominaram, e ela acabou contando a verdade a ele, motivando sua participação. Ela afirmou que concordaria com os termos e não contestaria intencionalmente, mas desesperadamente precisava ver o bebê, pois seu câncer estava piorando, progredindo para o estágio 3, conforme os médicos informaram nesta semana. Assim, ela precisava passar o máximo de tempo possível com seu filho. Pensei que meu irmão diria não pela expressão angustiada que ele tinha. No entanto, em vez disso, ele disse a ela que o máximo que poderia fazer por ela neste momento era permitir visitas supervisionadas. De forma muito calma, ele apontou que ela havia mentido para ele por meses e que não poderia simplesmente aceitar e seguir em frente. Mesmo que ela estivesse enfrentando problemas de saúde, meu irmão também estava sofrendo. Suas dores e cicatrizes, embora não fossem visíveis, não tornavam as coisas mais fáceis para ele. Ele disse a ela que lutou contra todos que a rotulavam de interesseira e golpista, mas no final, a verdade se revelou quando ela o traiu, apesar de todos os esforços dele para defendê-la. Agora, visando o seu próprio bem e o bem do filho deles, ele desejava deixá-la ir e recomeçar. Minha cunhada não parecia satisfeita com o que ele disse, mas meu irmão foi bastante firme ao afirmar que ela poderia fazer visitas supervisionadas uma vez por semana ou recorrer à justiça contra ele. Após um momento de silêncio, ela optou por visitas supervisionadas, o que provavelmente seria ordenado pelo tribunal de qualquer maneira. Agora, eles precisam concordar legalmente com esse arranjo, e o futuro para meu irmão e meu sobrinho ainda é incerto. Espero que sejam apenas coisas boas no futuro, pois meu irmão permitiu a custódia compartilhada. Ela conseguiu se libertar de seu amigo, pois nem queria envolvê-lo desde o início. No entanto, suas emoções a dominaram, e ela acabou revelando a verdade a ele, motivando sua participação. Ela afirmou que concordaria com os planos e não pretendia contestá-los, mas desesperadamente precisava ver o bebê, pois seu câncer estava piorando, progredindo para o estágio 3, conforme informado pelos médicos nesta semana. Pensei que meu irmão diria não pela expressão angustiada que ele tinha, mas em vez disso, ele disse a ela que o máximo que poderia fazer por ela neste momento era permitir visitas supervisionadas. De forma muito calma, ele apontou que ela o havia traído, apesar de seus esforços para defendê-la, e que não poderia simplesmente aceitar e seguir em frente. Portanto, agora, visando o próprio bem e o bem do filho deles, ele desejava deixá-la seguir em frente e recomeçar. Minha cunhada não pareceu muito satisfeita com o que ele disse, mas meu irmão foi firme ao afirmar que ela poderia realizar visitas supervisionadas uma vez por semana ou buscar a justiça contra ele.
Após um momento de silêncio, ela indicou que optaria por visitas supervisionadas, o que provavelmente seria ordenado pelo tribunal de qualquer maneira. Agora, eles precisam chegar a um acordo legal sobre esse arranjo, cujo desfecho ainda é incerto. Embora eu não saiba o que o futuro reserva para meu irmão e meu sobrinho, espero sinceramente que sejam apenas coisas boas. Portanto, agora, considerando o bem próprio e o bem-estar do filho deles, ele desejava permitir que ela seguisse em frente e recomeçasse. Minha cunhada não demonstrou grande satisfação com o que ele disse, mas meu irmão foi enfático ao afirmar que ela teria a opção de realizar visitas supervisionadas uma vez por semana ou buscar a justiça contra ele. Após um momento de silêncio, ela indicou que optaria pelas visitas supervisionadas, algo que provavelmente seria ordenado pelo tribunal de qualquer maneira. Agora, resta apenas chegar a um acordo legal sobre esse arranjo, cujo desfecho ainda é incerto. Embora eu não saiba o que o futuro reserva para meu irmão e meu sobrinho, espero sinceramente que sejam apenas coisas boas. Entretanto, expresso minha esperança de que o desfecho seja positivo. Ele se manteve firme, indo contra todos que a rotulavam como interesseira e golpista, mas, no final, a verdade se revelou, uma vez que ela o traiu, apesar de seus esforços para defendê-la. Neste momento, ele busca seguir em frente por seu próprio bem e pelo bem do filho deles. Minha cunhada não pareceu muito satisfeita com a decisão dele, mas meu irmão foi incisivo ao afirmar que ela teria a opção de realizar visitas supervisionadas uma vez por semana ou buscar a justiça contra ele. Após um momento de silêncio, ela indicou que optaria pelas visitas supervisionadas, algo que provavelmente seria ordenado pelo tribunal de qualquer maneira. Agora, resta apenas chegar a um acordo legal sobre esse arranjo, cujo desfecho ainda é incerto. Embora eu não saiba o que o futuro reserva para meu irmão e meu sobrinho, oro para que sejam apenas coisas boas.